Professores, espero que estejam bem. Eu me chamo Laiane Pereira, eu sou discente de doutorado do nosso departamento em Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras. Sou orientada do professor Bruno Montoani e junto nós estamos desenvolvendo algumas pesquisas na linha de Física do Solo. E hoje eu gostaria, como parte complementar de nota da disciplina de Microbiologia e Bioquímica do Solo, apresentar para vocês um artigo intitulado como Glomalin Soil Aggregates on Different Forest and Pastoral Systems in the North of Rio de Janeiro State, Brasil. Esse artigo foi publicado, então, na revista Environmental and Sustainability Indicators, no ano de 2020, por Santos e seus colaboradores. Eles trouxeram, então, uma proposta de trabalho a ser realizada no estado de Rio de Janeiro, esse onde tem a sua área territorial, né, com o seu principal bioma sendo a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes do Brasil, tanto do ponto de vista ecológico, tanto também quanto do ponto de vista socioambiental, né, sendo reconhecida como um dos principais hotspots mundiais de biodiversidade. E eles levantam a questão de que, mesmo com toda essa importância, através da necessidade de melhorias e adaptações para favorecer o estímulo do aumento populacional, né, muitas dessas áreas que antes eram Mata Atlântica, trazendo todos esses benefícios eco, ecoambientais e sociais, é, passou-se a ser então transformadas em áreas de pastagem, né? E com a utilização, o mau manejo dessa pastagem para alimentação, para a demanda da alimentação humana, essas áreas acabaram passando por processos de comprometimento das funções do solo. E os autores trazem para nós perspectiva de que os sistemas florestais, especialmente leguminosas arbóreas, que são inoculadas com rizóbios e fungos micorrízicos, eles têm mostrado um potencial para a recuperação dessas áreas degradadas. Então, como alternativa a esse quadro, a essa situação, sistemas florestais e o uso de leguminosas arbóreas vêm sendo apontados como estratégias eficientes para a recuperação de áreas degradadas, né? Principalmente devido ao alto aporte de resíduos orgânicos e a associação também com esses fungos micorrízicos do solo, como os rizóbios e os FMAs, né, os fungos micorrízicos arbusculares, com uma possibilidade para recuperação dessas funções de solo que são tão importantes. Então, prevendo o aumento da entrada de matéria orgânica, com o aumento da capacidade de fixação biológica de nitrogênio, um estímulo ao crescimento dos fungos micorrízicos arbusculares, a produção da glomalina, recuperação mais rápida das funções do solo e um baixo custo também e maior e mais alta sustentabilidade. Então, através disso, o objetivo proposto pelos autores na execução desse trabalho foi avaliar se o plantio de leguminosas florestais ela vai favorecer a produção de glomalina e, consequentemente, o acúmulo de carbono, nitrogênio no solo inteiro, né, das frações de agregados. Além disso, os autores eles buscam verificar se existe uma relação direta tanto entre os teores de glomalina e os estoques de carbono e nitrogênio nessas diferentes frações de solo. Para a execução desse trabalho, então, o estudo foi conduzido no município de Conceição de Macabu, que fica localizada no norte do estado do Rio de Janeiro, com um ar de solo vermelho e amarelo e condições de clima sendo quente e úmido, segundo a classificação de Köppen, né? Então foram avaliados 5 coberturas vegetais distintas, que são 3 leguminosas arbóreas em monocultivo, sendo elas o ingá, a acácia e a mimosa, uma área de floresta secundária como referência, né? E uma outra área também de referência, que é a de solo degradado, através do mau manejo
de uma pastagem. Essas áreas florestais, elas tinham aproximadamente 19 anos de implantação e elas foram inoculadas na fase de viveiro com algumas bactérias fixadoras de nitrogênio e também alguns fungos micorrízicos arbusculares. As áreas de referência, elas possuíam aproximadamente 50 anos desde a sua implantação. Então, essas amostras de solo foram coletadas na camada 010, né? E submetidas ao peneiramento seco para a separação das frações de agregados em três diferentes classes, que era maior que 2 milímetros, de 2 a 0,250 milímetros e de 0,250 a 0,053 milímetros, e aí eles seguiram metodologia proposta por Gupta e Germina em 1988. Em seguida, essas amostras elas foram determinadas, né, falando um pouquinho sobre já as análises de laboratório, essas amostras elas foram determinadas seus teores de carbono orgânico e de nitrogênio também, por combustão. E os teores de glomalina total e a facilmente extraídos foram também realizados por meio de extrações em autoclave, seguidas da quantificação desses esporos pelo método de Bradford. E também foi realizada a quantificação do número de esporos de fungos micorrízicos arbusculares no solo. Para análise dos dados, os autores utilizaram então modelagens de equações estruturais, com o objetivo de avaliar as relações de causa e efeito entre a glomalina, o carbono, o nitrogênio e os esporos, tanto no solo inteiro quanto nas frações de agregado. E, além disso, foi aplicada a análise de componentes principais para verificar a dissimilaridade entre as coberturas vegetais com base nos atributos avaliados. Bom, dessa forma, então, nós podemos perceber que esses resultados nos mostraram que os sistemas florestais, eles, especialmente aqueles cultivados com leguminosas arbóreas, eles apresentaram maiores teores de glomalina, também de carbono orgânico e de nitrogênio, em comparação à pastagem degradada. E a gente pode observar também essa correlação positiva com o número de esporos que foram contados em cada uma dessas áreas. A tabela, demonstrada pelos autores, nos traz então informações também da glomalina total e a facilmente extraída, carbono orgânico e nitrogênio, mas separada para cada uma das fases de análise de agregado. Aqui nós podemos perceber também o impacto da implantação dessas espécies florestais na estabilidade desses agregados, trazendo uma qualidade física e estrutural para esse solo. E temos a cássia como um principal destaque, né, de seus resultados. A análise de componentes principais traz para nós a informação, então, de que cerca de 69% da variabilidade entre as coberturas vegetais existentes, e também aqui nós podemos observar que a acácia, né, foi fortemente associada ao diâmetro médio ponderado desses agregados, bem como os teores de carbono e nitrogênio também, nesses agregados maiores, né? E isso traz para nós a evidência do seu papel na melhoria da estrutura do solo. E aqui nós podemos observar também que a pastagem se posiciona de forma completamente oposta, né? Sendo associada principalmente a atributos ligados aos microagregados e trazendo para nós, então, algumas evidências e características de solos que são mais degradados, né? Não há capacidade de formação de agregados maiores. As demais leguminosas, a gente pode perceber e também a floresta secundária, apresentam comportamentos semelhantes entre si, né, refletindo então sistemas com maior
maior atividade biológica e também maior contribuição da água marina nesses espaços. E ainda como conclusão, os autores eles reforçam que a adoção desses sistemas florestais também e os sistemas agroflorestais eles vão representar uma estratégia muito eficiente para a recuperação de áreas degradadas, né, também para o sequestro de carbono no solo e também para a mitigação das mudanças climáticas. Fato esses que estão alinhados às práticas de agricultura sustentável e de baixo carbono também. São algumas das referências utilizadas, as metodologias utilizadas pelos autores. Eu agradeço muito a atenção